turminha, bom dia, bem-vindos à nossa aulinha de quinta-feira. Hoje é quinta-feira, né? Mas, como a tia já falou no grupo, né? Hoje vamos ter a aulinha que seria de terça, quinta-feira, livro de matemática e história, tá certo? Peguem aí os livrinhos de vocês de matemática na página 6, tá bom? Vamos aprender a função dos números. Peguem aí na página 6 o livrinho de matemática de vocês. Vamos lá? Vocês sabem quais são as funções dos números? Tia, é para somar também. Então, os números, nós podemos usar os números para contar alguma coisa, para medir alguma coisa, para colocar coisas em ordens também, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui no livrinho, acompanhe. Renan e seus pais foram assistir a um filme. Na hora de comprar os ingressos, depararam-se com o seguinte mapa de lugares. E aí vocês vão ter números de 1 a 13 e letras do A ao H. Tá vendo aí? Figurinhas, desenhos de poltronas de cinema. E aí nós temos 3 cadeiras circuladas aí no livro de vocês. Considerando que a poltrona especial para cadeirante, podem olhar aí que na imagem tem uma cadeira específica para cadeirante. Ela tá na letrinha A, estão vendo? Número 11, pode olhar. Considerando que a poltrona especial para cadeirante é a A11 e que Renan e seus pais escolheram os ingressos cujas poltronas ficassem mais próximas, as poltronas escolhidas foram a E3, E5 e E6. Os números, nesse caso, foram usados para identificar ou codificar alguma coisa. Mas eles também têm outras funções, né? Então, a tia falou, os números eles podem ser usados para contar, medir, ordenar alguma coisa. Também para identificar, né? Ou codificar algo. Por exemplo, se o número de vocês na chamada, ele está servindo para identificar, né, a ordem de vocês durante a chamada. E aí nós temos, né, a questão do ordenar, né, de identificar, que a tia acabou de explicar com o número da chamada. Se eu fizer a chamada somente com o número 1, número 2, número 3, então quando vocês sabem esses números, eu não preciso chamar o nomezinho de vocês. Se eu chamar número 1, a criança que é o número 1, ela vai saber que é ela, não é isso? Ótimo. E para contar, né? Eu posso contar objetos, contar coisas, né? Então, tudo eu posso contar a partir dos números, saber a quantidade a partir do uso da matemática, né? Assim, e para medir o que, tia? Qualquer coisa. Eu posso medir o tamanho de vocês, né? A altura de vocês, o peso de vocês, quanto cada um pesa. Eu posso medir o tamanho da nossa sala de aula, o tamanho da nossa porta, o tamanho da nossa escola, o tamanho do nosso parquinho, né? O tamanho da casa de vocês pode ser contado, a altura da mamãe, do papai, da vovó. Então, tudo isso aí vai ser usado para medir, certo? E para ordenar, pessoal, como é que a gente ordena os números? Estamos falando de primeiro, segundo, terceiro, né? Se eu fizer uma corrida de brincadeira na sala, para lavar a mão na hora do lanche, e eu disser, todo mundo correndo, aquele que chegar primeiro, né? A gente vai saber a ordem, né? Aquela criança chegou em primeiro, tá certo? A página 7, vamos para a primeira questão. Escreva qual é o seu número na caderneta escolar, ou seja, o seu número na chamada. Mas nós ainda não fizemos a chamada, o diário, porque algumas crianças saíram, outras voltaram, né? Então, ainda estamos fazendo isso. Mas aí você lembra qual era o último número do ano passado, por exemplo? Você coloca aí, tá certo? Quantos alunos tem na sua sala? Alguém sabe? Temos 20, tá bom? Você tem quantos professores? Aí você vai dizer quantos professores você tem. A questão 4, observe as imagens e escreva com os números, como os números podem auxiliar em cada situação. Nós temos aqui o ponto do ônibus. Como é que os números podem ser usados aqui? Podem ser usados como hora, né? O ônibus, ele tem um horário de chegar, de passar no ponto para pegar os passageiros, não é assim? Pode ser usado para horário, questão de número. Pode ser usado para quê? Além disso, tia? Para a questão de valores, de quanto você vai pagar na sua passagem do ônibus, tá certo?
Pode ser usado também quantas pessoas poderiam estar lá esperando. Quantas pessoas tem na imagem? Tem uma pessoa. Então, poderíamos medir a quantidade aí também, tá certo? Se tivessem mais pessoas, quantas pessoas tinham, né? Então, pode ser usado para isso. Aí nós temos uma menina aqui, eu acho que ela tá com um tablet, tá vendo? Ela pode usar os números aí para quê? Ela pode estar fazendo uma continha na calculadora, não é? Para saber o preço de alguma coisa, né, pessoal? Aí nós temos aqui um menino que tá com uns lápis, é isso? Eu acho que são lápis. Podemos usar os números aqui para quê? Para saber a quantidade de lápis que ele tem. Aí nós temos aqui um menino entregando dinheiro a outro, ou seja, o rapaz comprou um presente e está pagando, né? Então, podemos usar o dinheiro para quê aí, né? Para compra de produtos, certo, turma? Questão 5. Quantos anos você tem? Você vai colocar. Qual é a função do número que representa a sua idade? Questão 6. Qual é o tamanho do seu sapato? Alguém aí sabe? Mamãe, não sei. Pode perguntar a mamãe, não tem problema. Tá bom? Qual é a função do número que representa o tamanho do seu sapato? Então, é importante o número do sapato para quê? Para quando a mamãe e o papai for comprar, né? Se ela comprar um número menor do que o que você usa, não vai servir. E se comprar um número mais alto, maior do que o que você usa, também não vai servir. Digamos que vocês calçam 34, por exemplo. O número do meu sapato tem um 34. A minha mãe foi comprar, comprou um 30. O sapato não vai caber, vai ficar pequeno. Ou então a mamãe foi e comprou um 40, vai ficar enorme, grande demais. É para isso que serve a numeração do sapato, tá bom? Questão número 7, página 8. Você sabe o seu endereço? Tio, eu não sei. Pode perguntar à mamãe, tá bom? Ao papai. A quem tiver em casa pode perguntar, tá bom? Aí vai escrever qual o endereço. O endereço é a rua, a avenida, tá certo? Número é o número da sua casa. Aí tem algum complemento. É próximo de alguma coisa? Ah, é próximo do cemitério, próximo da escola. A gente vai colocar algum complemento. O bairro é qual? É Centro, é Coab, é Lalim, Santa Luzia, São José. Você vai escrever o nome do bairro. A cidade, que é o Marizal, e o CEP, tá bom? Agora responda, qual é a função do número que representa a sua casa? Qual é a função dos números da nossa casa? É para que o carteiro, por exemplo, ou as empresas que entregam mercadorias consigam achar, é para identificar a sua casa. Do jeito lá da chamadinha, que eu posso fazer número 1, número 2, e você vai saber que é você, para identificar que é você. O número da sua casa também vai ter essa função, né? Para quem procurar você, procurar a sua família, pode achar encontrando o número, tá certo? 8. As crianças estão brincando de corrida de saco. Escreva o nome da cor do saco das 3 primeiras crianças. Você vai escrever, tem aí cores, você vai escrever quais são as cores. Qual é a função do número que representa a ordem de chegada das crianças? Então, a função dele é a de ordem, né? De ordenar alguma coisa. Tá certo, pessoal? Entenderam? E aí, nós paramos matemática aqui, tá bom? Agora, vamos começar. Vai dar um pouquinho para vocês fazerem a tabuada. Então, quem tá com a tabuada em casa, pode pegar a tabuada aí, tá certo? Que como tia vai decidir ainda quantas páginas, tá bom? Aí eu posto a foto ou posto no grupo a quantidade de páginas, tá certo? Agora vamos pegar o nosso livro de história. Pode deixar a tabuada pro final, tá bom? Peguem aí o livro de história de vocês na página 6, tá certo, pessoal? Pegando aí agora história, página 6. Vamos falar sobre os fatos históricos. Aí tem um textinho que diz assim: os meus errinhos. Está bem, eu confesso que errei. Eu errei, está bem, me dê 0, me dê bronca, castigo, conselho, mas eu tenho o direito de errar. Só o que eu peço é que saibam que eu necessito errar. Se eu não errar vez por outra, como é que eu vou aprender como se faz para acertar? Pais, professores, adultos também já erraram à vontade, já fizeram sujeira e borrão. Ou vai dizer que a borracha surgiu só nesta geração? Vocês que errando aprenderam, ouçam o que eu tenho a falar. Se até hoje cometeram seus erros, só as crianças não podem errar. Concordem, eu estou aprendendo. Comparem meus erros com os seus. Se já cometeram os seus erros, deixem-me agora com os meus.
Aí nós temos aqui um quadro de Van Gogh, que é chamado de Girassóis na Jarra, tá bom? E diz assim: o quadro acima foi pintado muito tempo atrás por um famoso artista chamado Vincent van Gogh. Ele nasceu na Holanda, num país da Europa, e viveu durante algum tempo na cidade de Arles, na França, que já é outro país europeu. Você conhece a história de algum pintor brasileiro? Todos nós, seres humanos, fazemos história. Crianças, jovens, idosos, homens, mulheres, ricos, pobres, trabalhadores e governantes. Juntos, fazemos a história da nossa comunidade ou a história do nosso país. Fatos históricos são acontecimentos importantes para uma pessoa ou grupos. Assim, podemos ter fatos históricos que podem ser grandes ou pequenos. Por exemplo, o batizado de uma pessoa ou o casamento. É um fato histórico importante para aqueles que estão casando e para as suas famílias, mas não é tão importante para pessoas que vivem em outra cidade. Já a independência do Brasil é um fato histórico importante para todos os brasileiros, mesmo para brasileiros que não se conhecem. Dom Pedro I foi quem proclamou a independência do Brasil. O estudo do passado é feito pelo historiador. Ele investiga os acontecimentos do passado por meio de vestígios históricos, que são pistas deixadas pelas pessoas de outra época. O historiador procura compreender o significado dessas pistas para explicar o que aconteceu e por que aconteceu. Então vamos lá, fatos históricos. Todos nós estamos vivendo uma história. Então a nossa história, ela depende da gente. Então, tudo o que você faz, seu vizinho, seu pai, sua mãe, sua avó, das pessoas que você conhece e das pessoas que você não conhece, elas têm referência, têm interferência na história de todo mundo, tá certo, pessoal? Ah, mas eu não proclamei a independência, eu não sou um rei, eu não sou uma rainha, não. Mas aí, o que acontece na sua vida faz diferença para a sua vida, tá bom? Então, por exemplo, aqui vai ter um casamento na cidade, como o livro dá o exemplo, né? E aí o casamento vai ser imenso, a noiva vai andar numa limusine, né? Então, quando foi que aqui em Marizal nós vimos uma limusine? Nunca. Então, isso já seria um marco histórico para a nossa cidade. Seria um marco para essa pessoa que vai casar, certo, pessoal? Vamos lá, e eu caí e machuquei minha testa. Ela tem uma cicatriz, por exemplo. Eu quebrei o braço, outro exemplo, né? Isso é um marco histórico na sua história, para a sua vida, tá certo? E aí tem aquelas pessoas que são mais importantes, que os fatos que acontecem na vida dela marcam a história do país ou do mundo. Página 7, atividade, questão número 1. Responda com atenção. 1A. O que são fatos históricos? São acontecimentos que de alguma forma são importantes, tá certo? Para uma pessoa, para um grupo de pessoas, para uma cidade, para uma região, para um país, para o mundo, tá certo? Porque os fatos históricos, eles são importantes. Por que, pessoal, que são importantes? Porque os fatos, eles vão interferir na história das pessoas, seja diretamente ou indiretamente, seja um fato grandioso ou um fato pequeno. Isso faz diferença na sua vida, tá bom? Para quem os fatos são importantes? D. Todas as pessoas fazem parte da história? Questão número 2. Observe as gravuras abaixo e escreva o nome de cada fato apresentado por ela. A letra A, vocês acham que é o quê? Representa o quê? O que é que vocês acham? É a nossa independência do Brasil, é sim. Letra B, tem negros aí, né, pessoal? Negros representa, historicamente, escravidão, né? Aí nós temos aqui, ó, essa C. Isso foi um ataque terrorista no 11 de setembro do ano de 2001, tá certo? E a D, dá pra ver que é a chegada de alguém em algum lugar, não é, pessoal? Vamos dizer, então, que é a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Questão 3. Liste 2 fatos da sua vida que se referem ao presente. 4. Faça sua história. Converse com um dos seus membros da família, sua mãe, seu pai, seu avô, você escolhe.
tá certo? E para contar como foi o seu nascimento. Questão 5. Leia as informações a seguir e marque as respostas corretas. Aí tem um textinho aí amarelo. Em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil 13 caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acreditavam tratar de um grande monte e chamaram-no de Monte Pascoal. No dia 26 de abril foi declarada a primeira missa no Brasil. O fato histórico acima, que acabou de ler, ele é o quê? É importante para a minha família, ele é um fato histórico antigo, ele é importante para a sociedade no geral, ou é um fato que aconteceu recentemente? O que é que vocês acham? E aí, marque, tá bom? Quando vocês marcarem a questão número 8, nós iremos encerrar aqui nossa atividade de hoje, tá certo? Então, encerramos hoje, a gente se vê amanhã aqui no vídeo novamente, tá bom? E eu vejo você agora que tá em casa amanhã na salinha de aula, tá bom? Beijinho, até amanhã.